Bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu quero falar um pouco desse filme extraordinário que é A Odisseia. Esse filme está baseado na obra do Homero, que é uma obra já que tem aí quase 3.000 anos. Enfim, é uma das maiores obras da literatura clássica e que influenciou de uma maneira incrível o nosso mundo atual. Até hoje, as histórias que a gente vê, é impressionante perceber o quanto que dessas histórias, muito disso vem dessa época, vem da época da Odisseia lá de trás. E eu quero fazer um vídeo aqui que vai ser sem spoilers, então eu não vou contar para vocês o que acontece no filme, você pode ficar tranquilo. Mas tem questões muito interessantes e para mim um grande ponto é que por trás da fantasia, por trás da mitologia que é representada no filme do Christopher Nolan, existe uma mensagem, tem várias mensagens muito profundas. E o Christopher Nolan, para quem conhece um pouco da obra dele, sabe que ele tem uma característica de tentar trazer essas histórias para o mundo real, para a realidade. Ele fez isso até com outros temas fantasiosos, como por exemplo a franquia do Batman, alguns anos atrás. Ele deu uma cara bem humanizada, bem realista para a história do Batman, que teve 3 filmes. E ele também faz isso com a Odisseia. É lógico que a Odisseia é mais fantasiosa ainda, então tem coisas que ele manteve no filme. Mas eu acho que é muito legal a maneira como ele abordou, porque trazendo para a realidade fica muito claro que as mensagens são relevantes para todos nós. São mensagens sobre a natureza humana, são mensagens sobre o desafio que é um ser humano, o desafio que é viver uma vida que faça sentido, uma vida que nos complete, uma vida que traga aquela ideia de felicidade, que é muito mais uma ideia de felicidade profunda, uma ideia de felicidade baseada em virtudes, como eu tenho dito aqui no meu canal, baseada em desejos superiores, né? Que não são aqueles desejos simplesmente do meu ego, do meu dia a dia, dos meus prazeres diários, são desejos superiores, desejos que estão alinhados com fazer o bem, deixar um legado para a humanidade, deixar esse mundo melhor do que quando antes da gente vir para cá, ajudar as pessoas que precisam e agir de uma maneira virtuosa. Então todos esses temas são falados ao longo do filme. O filme tem alguns temas centrais que se repetem, e isso é uma característica também do diretor, do Christopher Nolan, que ele vai martelando temas ao longo do filme. E um dos temas que eu acho atualíssimo e importantíssimo é o tema do esquecimento. O tema do quanto que a gente acaba se esquecendo da nossa história, se esquecendo daquilo que é importante para nós, se esquecendo do que realmente importa. A gente acaba entrando nessa jornada do Odisseu de voltar para casa, que é uma jornada que na obra do Homero demora 10 anos para ele voltar para casa, de tantos desafios que ele encontra. Essa jornada é uma jornada difícil, uma jornada tortuosa, uma jornada cheia de aventuras e cheia de situações em que você vai ver ali que o herói ele escapa, mas escapa por pouco. E é o reflexo da nossa vida, porque a gente tem muitas vezes um propósito definido do que a gente quer fazer na nossa vida, e a gente começa a nossa vida, começa a nossa carreira, vai lá fazer faculdade, começa a trabalhar, depois acaba tendo uma família e vai seguindo em frente, e muitas vezes a gente se esquece. A gente se esquece daquilo que era importante pra gente lá atrás. A gente se esquece de qual era a nossa missão, do que a gente se propôs a fazer, e a gente entra num piloto automático de ter que trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para comprar mais coisas, que são coisas materialistas, que de verdade a gente nem precisa dessas coisas, e por aí vai. Então a gente acaba entrando num processo de piloto automático, de zumbi, a gente vai virando meio que um zumbi. E o filme trata disso sobre diversos aspectos.
Uma outra temática do filme que é muito interessante é a figura mitológica do rei. E aí a gente tem que olhar com o lado de mitologia mesmo, porque o rei, ele se espelha em todos nós. Ele pode, se você for mulher, para você é uma rainha, né? Se você não se identificar com o gênero, enfim. A ideia do rei mais profunda, a gente imagina como a versão mais sábia, a versão mais elevada, a versão mais iluminada de nós, né? Então, seria aquele sábio interior, aquela versão sua que é o seu, como se fosse trazendo até para um lado religioso, o seu Deus interior, né? Mas se você não quiser colocar um rótulo religioso, tudo bem, você pode pensar na sua versão mais iluminada, na sua versão mais sábia, na sua versão mais centrada. E essa dinâmica do que acontece com a casa, né, nessa visão do filme, o que acontece com Ítaca, que é a ilha onde o Odisseu é o rei, o que acontece com esse ambiente quando o rei não está, quando o rei está ausente. E como eu disse, ele fica ausente por 10 anos. E vocês vão ver no filme muito bem o que acontece, porque tem uma situação em que a Penélope, que é a esposa do Odisseu, ela fica ali sendo cortejada pelos guerreiros que eram fiéis ao rei, eram fiéis ao Odisseu. Mas agora eles só pensam neles, agora eles só pensam em se tornar o próximo rei, eles só pensam em ganhar a mão da Penélope para poder se tornar o próximo rei, para poder ter poder. Então, e a jornada do herói, como eu falo, que está muito presente nesse filme, vai contar a história desse retorno, inclusive do retorno do Odisseu para Ítaca. O que acontece quando ele volta? E o filme usa um tempo bom o suficiente para explicar o que acontece. E aí tem um lado muito profundo que assim, bateu muito forte comigo, que é quando a gente se perde, o que acontece com todos esses desejos, com todos esses pensamentos, com todas essas visões, com todas essas maneiras da gente enxergar a vida, esses atores que estão dentro de nós, né? Esses desejos que nós temos, que existem. Tem um lado nosso que quer o desejo imediato, tem um lado nosso que quer o sucesso, tem um lado nosso que quer o reconhecimento, tem um lado nosso que quer o dinheiro, tem um lado nosso que quer o legado, tem um lado nosso que quer a preocupação com o outro. Então nós temos todos esses atores e atrizes dentro de nós, todos esses personagens estão presentes. E existe uma figura central, que é essa figura do sábio interior, da nossa sabedoria interior, que na psicologia junguiana é definida como self, essa imagem do self, que é o nosso Deus, o nosso sábio interior, que é o maestro, é aquele que vai coordenar todos esses diferentes atores com os seus diferentes pedidos e requisitos, e vai saber escutar, vai saber honrar e ao mesmo tempo vai saber coordenar todos esses nossos pedidos, né? Além de tudo que eu falei, tem um lado nosso que quer a aventura, mas tem um lado nosso que prefere a estabilidade. Como que eu vou colocar esses dois aspectos meus para conversar e para estarem em equilíbrio? Isso é feito pelo maestro, isso é feito pelo meu sábio interior, pelo meu self. Então, quando você for assistir essa cena, né, e principalmente olhando na figura do Ulisses, do Odisseu, que também é chamado de Ulisses, nesse retorno dele para casa, procure enxergar a figura dele como esse self, como esse sábio interior. E aí você vai entender o que acontece, porque tem um lado de apaziguar as relações, tem um lado de me recolocar no meu centro, tem um lado de me desfazer daquilo que não me serve mais, então tem um lado de eliminar aquilo que não me serve mais, e tem um lado de aceitar aquilo que estava desgarrado, aquilo que estava solto e trazer de volta, né? Então é muito do que ele faz nesse retorno, tá? Para mim a representação foi muito bem feita e, como eu digo, mais do que a história e a fantasia em si,
Se você for assistir esse filme com esse olhar, você vai ganhar muito, porque são mensagens válidas para a humanidade, para a nossa condição humana. Eram mensagens válidas há 3.000 anos atrás e continuam a ser válidas para o dia de hoje em dia. Tá bom? Então aproveita o filme, deixa seus comentários aqui. Vou ficar muito feliz de trocar uma figurinha com você também, tá? Se puder, se inscreva no canal, deixa seu comentário aqui e compartilhe o vídeo. Um grande abraço.